Sim? Estão a ouvir-me? Está a correr bem. Bem, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos e, em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Evaldo a possibilidade de estar aqui a moderar esta mesa e aprender sobre uma área que quero muito aprender e vai ser um gosto ouvir as falas desta tarde. Hoje, ao que, segundo me informaram, não vamos ter a primeira conferência, não é, da doutora Débora. Vamos então, por isso, passar à fala do Dr. Carlos Tourinho, que nos vai falar sobre, passo a citar, sobre a relação entre o espiritualismo de Bergson e a fenomenologia de Husserl nas origens da filosofia contemporânea. O professor Carlos é atualmente professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense. Leciona disciplinas como a História da Filosofia, Moderna e Contemporânea. É formado em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, onde se formou como psicólogo, e em Filosofia pela Universidade do Rio de Janeiro. Atualmente é especialista em Filosofia Contemporânea pela PUC-Rio e também se doutorou na mesma Universidade PUC-Rio. A sua linha de pesquisa encontra-se em torno da fenomenologia transcendental de Edmund Husserl, dos reflexos do pensamento husserliano na fenomenologia francesa, bem como em torno das relações entre a fenomenologia e as ciências humanas. Tem publicado vários artigos e livros e coordenado grupos de trabalho nesta área. Tem a palavra, professor. Bem, boa tarde. Agradecer desde já. Falar da minha satisfação de retornar a Brasília, em especial aqui a UNB. Estou muito satisfeito também de poder participar da minha colaboração para o que seria um primeiro seminário, né, do novo programa de pós-graduação, aí no caso o programa de pós-graduação em Metafísica. Desde já agradecer ao Evaldo, parabenizá-lo também e parabenizar os demais colegas pela organização desse evento. Bem, o que eu trago a vocês aqui hoje não é propriamente o resultado de uma pesquisa, não é. Nem tampouco é o resultado, digamos assim, de um artigo, também não. Mas é o que, então? É o resultado de um esforço inicial, né, de, digamos assim, elencar um conjunto de notas que nos permitiriam, num primeiro momento apenas como possibilidades, de relacionar projetos filosóficos tais como estes: o espiritualismo de Bergson e a fenomenologia de Husserl. Afinal de contas, estamos aí diante de dois autores de ascendência judia, né? Até onde sabemos, convertidos ao cristianismo em momentos diferentes de suas vidas, né? Houve-se isso, e cujas obras podemos situar num período da história da filosofia que se convencionou chamar de origens da filosofia contemporânea. Eu estou me referindo a um período que vai do último quarto do século XIX, pegando assim as primeiras décadas do século XX, talvez as 4 primeiras décadas. Digamos, então, que esse é o nosso cenário, né? Bem, apesar de viverem a mesma época e de seus projetos filosóficos terem pontos afins, ambos os autores pensam a consciência em termos de uma temporalidade vivida como duração, procuram, cada um a seu modo, é verdade, salvaguardar a metafísica, redimensionando-a sob novas bases. Ambos os pensadores, né, se unem por questões metodológicas em torno do conceito filosófico de intuição, ainda que tenham uma concepção própria acerca desse conceito. E assim por diante. Apesar dessas tais afinidades, desses pontos afins entre os dois projetos filosóficos, esses autores não foram interlocutores em vida, né? A gente conversava ainda há pouco, até onde eu sei, do que eu já li,
do Bergson, sobretudo as obras publicadas, né, essas mais assim, o ensaio, matéria, memória e evolução criadora, não me recordo de nenhuma referência de Bergson a Husserl, pelo menos nessas obras, e até em algumas conferências ainda da primeira década, não me recordo. Mas e quanto a Husserl? Né? Bem, eu tenho aqui 2 registros, pelo menos, né, que eu fiz questão de trazer. Bem, quais registros seriam esses? Né? O primeiro é um testemunho de um filósofo polonês, Roman Ingarden, que foi orientando de Husserl. Parece ser, então, um dos responsáveis por fazer com que Husserl tomasse contato com a teoria bergsoniana da duração. Eu destaco aqui um testemunho revelador do Ingarden. Abre aspas. Husserl não conhecia os trabalhos de Bergson. Então, Husserl leu pela primeira vez Bergson e verificou que a duração pura coincidia aproximadamente com a consciência constituinte do tempo. Em fins de 1916, Husserl leu parte de meu trabalho sobre Bergson e me disse, referindo-se à descrição da duração pura, abre aspas, Husserl agora, é inteiramente como se eu fosse Bergson, fecha aspas. Quando eu mesmo expus certas teses de Bergson, Husserl me perguntou, abre aspas, de onde você tomou essa teoria? Fecha aspas. Eu então lhe respondi, de Bergson. Alguns anos mais tarde, após uma leitura visivelmente incipiente dos textos de Bergson em tradução alemã, Husserl convinha que, na maior parte das coisas, as teses de Bergson concordavam com os pontos principais da sua doutrina. Isso é um testemunho do Ingarden, né, a respeito desse contato do Husserl com a teoria bergsoniana da duração. Né? Apenas para constar, a tese de Ingarden ela é defendida em 1917, é uma tese intitulada Intuição e Intelecto e Intuição, né? Orientada pelo Husserl, e esse trecho desse testemunho do Ingarden se encontra nos cadernos do terceiro colóquio Royaumon. Tá? Há um outro registro também, que é uma conferência proferida por Alexandre Poiré, que era um colaborador de Husserl naquele momento, né, no ano de 1911. Né? Segundo Jan Ehring, que também é um outro colaborador, Husserl, ao assistir Poiré proferir uma fala sobre a questão da duração em Bergson, teria exclamado àquela altura que, abre aspas, em francês, tá? Le bergsonien conséquent, c'est nous. Os resultados ou as conclusões bergsonianas, algo assim, são as nossas. Né? Teria apenas exclamado isso na plateia. Né? Bem, são alguns registros pequenos, mas que servem assim para, digamos assim, preparar o terreno para a gente começar a contemplar essas notas que indicam possibilidades de relação entre esses 2 projetos filosóficos, a saber, o espiritualismo bergsoniano e a fenomenologia de Husserl. Né? Bem, um primeiro ponto que nos permite notar essa relação de parentesco entre Bergson e Husserl, a meu ver, é o seguinte. Desde o final do século XIX, ambos os autores contestam, com veemência, o projeto que ganha contornos mais nítidos no último quarto do século XIX e que nós poderíamos designar em termos gerais, como um projeto de naturalização da vida do espírito. Ou, como gosta também de dizer Bergson, da vida interior da consciência. Carlos, como assim? O que seria, em termos gerais também, ou em termos mais precisos, esse tal projeto de naturalização da vida do espírito? Bem, eu especifico, então, alguns dados sobre esse tal projeto. Primeiro, esse projeto teria como solo, como chão, uma doutrina que poderíamos aqui designar de naturalista, o que vem a ser a doutrina segundo a qual pensar o mundo consiste em pensá-lo unicamente como uma realidade de fatos naturais. Enquanto ente psicofísico, o homem seria um fato natural, segundo essa doutrina, em meio a outros, confinado a uma relação meramente empírica com os demais entes mundanos. Então, esse seria um primeiro item desse projeto. Um segundo, a aliança
com as ciências naturais nos moldes do positivismo do século XIX, a saber, nos moldes de uma concepção segundo a qual conhecer não é senão observar sistematicamente o fenômeno, descrevendo-o em sua regularidade, para inferir, com o objetivo de inferir indutivamente, generalizações empíricas. 3. Esse projeto de naturalização da vida do espírito. A transposição da doutrina naturalista, do modelo positivista de ciência e, sobretudo, do método experimental das ciências da natureza para o campo da psicologia. 4. A doutrina do paralelismo psicofísico de Fechner, segundo a qual cada ocorrência mental teria um correlato fisiológico, sendo o correlato fisiológico último dessas ocorrências as sensações. Estamos nos referindo aqui a esse projeto pioneiro que surge em Leipzig, né? O projeto da psicologia dita científica ou experimental, com Wundt. E por fim, a partir a tendência desse projeto de naturalização da vida do espírito, a tendência a fundamentar, a partir do entusiasmo com esse projeto, a matemática, a lógica e mesmo a própria filosofia em processos psicológicos, de modo que tais áreas não seriam, senão, segundo esse projeto, disciplinas específicas da psicologia. E aí podemos inserir alguns autores que corroborariam, digamos assim, desta tendência. Wundt, Stuart Mill, Theodor Lipps, dentre outros. A esta tendência, como sabemos, deu-se o nome de psicologismo. Husserl, Edmund Husserl, tomando também esse termo de Frege, né, faz uso desse termo em Prolegômenos, a Lógica Pura, o volume introdutório das investigações lógicas. Bem, então, quando se fala desse projeto de naturalização da vida do espírito, existe aí um conjunto de elementos que definem ou nos permitem ver o que seria esse projeto, ou a consolidação, uma tendência de consolidação desse projeto no último quarto do século XIX, e as implicações que esse projeto teria para a filosofia, sobretudo. A contestação de Bergson e de Husserl a esse projeto de naturalização da vida do espírito é explícita. Ambos os autores apostam em uma filosofia que não perde de vista, sobretudo inicialmente, uma distinção de domínios, ou uma certa dualidade, que coloca, de um lado, um domínio do que é propriamente espiritual, e, de outro, um domínio do que habita o espaço. O Husserl fala de um domínio de uma realidade de fatos naturais. Já a partir de ensaios, 1889, para contestar a referida naturalização da consciência, Bergson apresenta-nos uma filosofia que, em especial no capítulo 2, remete-nos para a seguinte distinção e suas respectivas correlações. A distinção entre os corpos justapostos no espaço e os movimentos que se sucedem continuamente na consciência. Correlativamente a essa distinção, Bergson remete-nos para a distinção entre uma multiplicidade quantitativa e uma multiplicidade por penetração mútua, e ainda para uma distinção entre o diferir o mesmo do outro em sentido numérico e em sentido qualitativo, e assim por diante. Bergson nos diz que tomar a multiplicidade que é própria da consciência em termos de uma grandeza numérica, uma multiplicidade que é própria da consciência em termos numéricos, é como inserir o espaço no domínio do tempo, tomando-o em termos de uma grandeza numérica. E, deste modo, em termos do que esse domínio não é. Trata-se, portanto, arriscaríamos dizer, de uma operação que incorre em uma espécie de prejuízo ontológico, quando me inclino a tomar uma temporalidade vivida como duração, em termos de uma analogia com o número. Com uma preocupação parecida contra o projeto naturalista, que em psicologia expande a tendência de fundamentação da matemática, da lógica e da filosofia em processos psicológicos,
Portanto, contra autores como Theodor Lipps, para quem a lógica é uma física do pensar, ou contra autores como Stuart Mill, para quem o princípio de não contradição consiste na incompatibilidade da ocorrência simultânea de dois estados de consciência contrários, e assim por diante, Russell apresenta-nos em Prolegômenos, 1900, portanto, na virada do século, a sua crítica ao psicologismo, com vistas a garantir a distinção entre os domínios do real e do ideal. Russell nos diz que, ao tomar o pensamento como um fato natural, procurando fundamentar a lógica na psicologia, as tendências psicologistas do final do século XIX confundiriam o ato de pensar com o conteúdo ideal deste ato, incorrendo assim em problemas de fundamentos. Russell lembra-nos, na referida obra, que são inteiramente distintos o juízo como ato psicológico de pensar e o juízo como unidade ideal da lógica. Lembremos-nos do famoso exemplo da máquina de calcular no capítulo 4 de Prolegômenos, onde Russell nos diz: uma máquina de calcular ela é programada para operar com as leis ideais da aritmética. Mas, caso ela viesse a manifestar um defeito, em momento algum procuraríamos a explicação desse defeito nas leis ideais da aritmética com a qual essa máquina estaria programada a lidar. Procuraríamos os defeitos nas leis mecânicas que determinam o seu funcionamento. Essa é uma imagem que o Russell apresenta. Se Bergson e Russell apostam inicialmente quanto o projeto de naturalização da vida do espírito, ou como gosta de dizer, de naturalização da consciência ou das ideias, como gosta de dizer Russell, as suas fichas numa certa dualidade, que por sua vez remete-nos para uma distinção de domínios, em Bergson entre o corpo e o espírito, o espaço e o tempo, em Russell entre o real e o ideal. Tais autores não deixam, contudo, num segundo momento, de pensar o importante problema da relação entre tais domínios. Bergson começa a se ocupar mais detidamente com esta segunda operação metafísica, como ele próprio gosta de dizer, em matéria e memória. Apoiada sobre o passado, a consciência não é meramente contemplativa. Se ela se apoia sobre o passado, é na medida em que assume nos organismos conscientes a presidência de uma escolha, uma vez que se encontra orientada para a ação. No caso de Russell, o autor arrisca algumas considerações a propósito do problema da relação entre o real e o ideal, já em Prolegômenos, quando nos diz que a verdade não pode derivar dos fatos, pois dele somente extraímos generalizações vagas da experiência. No entanto, ela não se dá augúrios no vazio, isto é, há uma vivência de apreensão da verdade. Contra a tendência da psicologia experimental do século XIX de tornar homogêneos domínios que são inteiramente distintos, ao apostarem numa certa dualidade para salvaguardar a especificidade desta tal vida do espírito, tais projetos filosóficos reservam, já a partir das referidas obras, Ensaio e Prolegômenos, um lugar especial ao conceito filosófico de consciência, no caso de Bergson, não apenas o ensaio. Afinal, como nos diz Bergson em A Consciência e a Vida, a conferência proferida na Universidade de Birmingham, em 1911, abre aspas, quem diz espírito, diz antes de tudo consciência, fecha aspas. Em Russell, nos termos do parágrafo 35 de Ideias 1, voltando-se para os seus objetos, a consciência promove uma livre mudança do olhar, não exatamente do olhar físico, mas do olhar do espírito, que é próprio de uma consciência intencional. Fecha aspas. Isso é Russell. Bergson pensa, primeiramente, a consciência como memória, isto é, como conservação e acumulação do passado nos momentos seguintes que se sucedem ininterruptamente no fluxo contínuo da duração. Como o autor nos diz ainda em A Consciência e a Vida, abre aspas, consciência significa, primeiramente, memória. A memória existe ou não existe consciência? Toda consciência é, pois, memória, conservação e acumulação do passado no presente. Fecha aspas. Já Russell retém, como herança do pensamento de Brentano, a ideia básica segundo a qual toda consciência é consciência de alguma coisa.
Russell conservará, ao longo de seu percurso filosófico, o sentido primordial desta intencionalidade. Cito o autor no parágrafo 14 de Meditações Cartesianas, uma obra de 1931, resultado das famosas Conferências de Paris, em 1929. Abre aspas. A palavra intencionalidade não significa outra coisa, senão esta particularidade fundamental e geral da consciência de ser consciente de algo, de portar em sua qualidade de cogito seu cogitatum nela mesma. Apenas uma nota, Russell, ao reter o conceito de intencionalidade da filosofia de Brentano, o faz concebendo a intencionalidade tal como Brentano o concebia, e ele próprio, e com ele mesmo a tradição aristotélico-tomista concebia, a ideia da intencionalidade como objetividade imanente. Isso quer dizer o seguinte: todo ato intencional é um ato de pensar que contém em si o objeto para o qual se dirige intencionalmente, portanto, o objeto lhe é imanente. Porém, Russell, diferentemente de Brentano, desloca essa intencionalidade como objetividade imanente para um plano transcendental, independente de e anterior a toda descrição psicológica. Ambos os autores pensam a vida interior da consciência em termos de uma temporalidade vivida como duração. Tal concepção já se faz notar em Bergson desde ensaios. Trata-se de uma espécie de senha, eu que estou chamando assim, né, para o acompanhamento do itinerário bergsoniano, a partir da referida obra. É difícil identificar um outro conceito que tenha tanta importância para Bergson. É como se o próprio conceito de duração também tivesse, no curso do itinerário bergsoniano, a sua própria duração, permanecendo ali como um conceito chave, uma senha, né? Já Russell, somente a partir... Russell é complicado, gente, mas eu vou lá. Já Russell, somente a partir dos cursos de 1904 e 1905, juntamente com outros aditamentos, né, sobre o tema, e até 1910, compilados em 1917 por Edith Stein, mas somente publicado em 1928, sob a edição de Heidegger, nos traz considerações sobre a ideia de uma temporalidade vivida como duração na imanência da própria consciência fenomenológica. E é justamente por pensar, primeiramente, a consciência como memória, e, portanto, por pensá-la em termos daquilo que a duração supõe, daquilo que toda duração supõe, uma vez que sem memória não há duração, é que podemos notar de imediato, em Bergson, a indissociabilidade entre pensar a consciência e a ideia de uma temporalidade vivida como duração, isto é, vivida como um antes que se conserva continuamente no depois, pela força de uma memória que a acompanha. Em Russell, deparamos-nos com uma abordagem estrutural e genética da fenomenologia. Mesmo reconhecendo a importância e a complexidade das questões relacionadas à gênese temporal da consciência, a abordagem estrutural fica mais explícita nas principais obras, ou melhor, nas primeiras obras, pelo menos até 1913, se considerarmos principalmente investigações lógicas e ideias 1. Não sabemos exatamente o porquê de lições sobre a consciência interna do tempo só vir a público em 1928, e a totalidade de suas investigações sobre o tempo de 1917 e 18, nas famosas lições e manuscritos de Bernal, cuja edição ficara a cargo de Ingarden e, posteriormente, de Fink, também não vir a público. Em Ideias 1, destaca-se em toda a obra apenas praticamente um único parágrafo, o parágrafo 81, a tratar a teoria russeliana de uma temporalidade fenomenológica. Predomina, portanto, em Ideias 1 uma abordagem estática ou estrutural. Quando se refere a uma temporalidade fenomenológica, Russell identifica, e aí eu estou me apoiando no parágrafo 11 de Lições sobre a Consciência Interna do Tempo, nesse mesmo parágrafo 81 de Ideias 1, identifica um tempo, o que ele chama de um tempo objetivo, ele fala também de um tempo cósmico, que é esse tempo objetivo, com o qual lidamos em nosso modo natural de consideração do mundo, modo esse compartilhado pelas ciências naturais, e uma temporalidade fenomenológica, vivida como duração na própria imanência da consciência fenomenológica. Com a abordagem genética,
Russell desloca-nos a atenção para uma temporalidade que é própria da vivência de intencionar algo. Tal temporalidade é apresentada em termos de uma vivência de duração, como um fluxo contínuo e ininterrupto de vividos intencionais que, uma vez atualizados, passam a ser vividos como o que Russell chama um agora efetivo. Em alemão seria me perdoem a pronúncia, um Wirklichen Jetzt, algo assim, um agora efetivo. E, na medida em que passam, se tornam o que foi vivido como agora, ainda há pouco. E, com isso, se juntam aos demais vividos intencionais inatuais, eis-agoras, retidos intencionalmente em um novo agora respectivo, e assim sucessivamente. Os eis-agoras são continuamente retidos intencionalmente em um novo agora. Trata-se do que Russell chamou de retenção. Daí ele próprio dizer, o agora que não é mais, vivido ainda há pouco, ainda ressoa em um agora efetivo. Russell é levado a comparar o ressoar da retenção como a cauda de um cometa. Ele usa essa metáfora. Já a protensão seria a expectativa de um agora que está por vir, que já começa a ecoar. Portanto, um futuro iminente, né? Uma espera, uma expectativa. O tempo fenomenológico torna-se, assim, um conjunto de agoras e, por conseguinte, um conjunto de vividos intencionais que se desenrolam continuamente na imanência da própria consciência fenomenológica. Daí Russell dizer no parágrafo 81 de Ideias 1, que essa temporalidade é uma forma necessária de vinculação entre os vividos, de dar uma continuidade a eles, né? Tais vividos intencionais, atados uns aos outros em fluxo, duram, nos termos de Russell, em um eterno rio heraclitiano de fenômenos, ou em um fluxo da consciência, ou ainda ele usa essa expressão, em um rio fenomenal. Pontos em comum entre Bergson e Russell, que são muitos, ao meu ver. Esta temporalidade vivida como duração, tanto em Bergson quanto em Russell, não deve se confundir com a ideia do tempo como grandeza numérica. Pensado linearmente, o próprio Russell, como o próprio Russell nos diria posteriormente, num famoso artigo publicado para o primeiro número da revista Logos, A Filosofia como Ciência de Rigor, abre aspas, a vivência desta temporalidade como duração não é senão a vivência do tempo imanente, sem princípio e fim, um tempo que nenhum cronômetro mede. Fecha aspas. Ou ainda Russell, em Ideias 1, nos diz, abre aspas, trata-se de um tempo que não é medido em geral pela posição do Sol, pelo relógio, nem por meio físico algum. Fecha aspas. Mas essa sucessão de agoras não deve ser pensada linearmente. O tempo fenomenológico não é a passagem por uma série de agoras, colocados lado a lado, como em uma linha reta. Neste sentido, ambos os autores, Bergson e Russell, parecem revelar algo em comum também. A preocupação desses autores em salvaguardar a especificidade desta sucessão que é própria dessa temporalidade vivida como duração, de uma sucessão onde o antes e o depois não se encontram numa relação de exterioridade recíproca. Em Bergson, vemos a ideia da consciência como um traço de união entre o passado e o futuro. Uma ponte entre o que foi e o que será. São alguns termos que ele usa, né? Em Russell, apesar de não ser tão explícito assim, é possível encontrar a ideia da consciência, claro, isso é explícito, como sendo essencialmente consciência de algo, portanto, consciência intencional, e é esta intencionalidade retentiva e protentiva o elo de ligação entre os eis-agoras e aqueles que estão por vir. Então, muito parecido também essa coisa da ponte. Outro ponto, considerado como um instante matemático, a ideia do presente é uma mera abstração. Fazia essa pergunta ontem aqui. Diz Bergson, abre aspas, reter o que já não é, antecipar o que ainda não é,
Eis a primeira função da consciência. Não haveria para ela o presente se esse se reduzisse a um instante matemático. Esse instante é apenas o limite, puramente teórico, que separa o passado do futuro. Ele pode, a rigor, ser concebido, não é jamais percebido. Quando cremos surpreendê-lo, ele já está longe de nós. Isso está na consciência e a vida, fecha aspas. Husserl fala-nos que este agora efetivo, vivido no fluxo da duração, se o considerarmos como um instante, desatando-o dos demais vividos intencionais, este agora se tornaria inapreensível. Também, outro ponto que eu vejo muito parecido com Bergson. Assim. Agora, falando como em termos de uma primeira impressão mesmo sobre o assunto, essa questão da temporalidade em Husserl e o que se poderia pensar sobre isso. Me parece que a teoria husserliana de uma temporalidade vivida como duração, ela se encontra, digamos, pelo menos Husserl parece se encontrar assim, mais à vontade com a ideia do presente, ao fazer uso dessa ideia. Nos diz Husserl, ao se abrir aperceptivamente o campo fenomenal, que é o da própria consciência fenomenológica, revela em sua imanência a referência intencional aos objetos. E uma vez que essa referência intencional é vivida como um agora efetivo, em um fluxo contínuo de agoras, revela-se o ser temporal da intentio, como ele próprio nos diz nas 5 lições de 1907. Mas também a própria consciência, enquanto campo fenomenal, se abre como um campo de presença. Ele chega a usar esse termo. Bem, um primeiro olhar, muito inicial, nos levaria, talvez, a dizer o seguinte: encontramos aí pelo menos 2 sentidos de presente, um que é esse mais ampliado, esse campo fenomenal como campo de presença, né? Talvez pudéssemos falar de um grande agora, não sei, capaz de comportar os horizontes de retenções e protensões, e um agora efetivo, que se dá na imanência desse campo que se abriu. Mas isso é apenas uma leitura inicial. Um outro ponto, e esse me parece bastante relevante, são notas, tá, gente, que eu estou trazendo, tá? Qualquer leitura inicial da história da filosofia contemporânea, pelo menos isso é muito comum de se ver nos manuais, ou mesmo em livros assim extremamente detalhados sobre as veias, vamos falar assim, da filosofia contemporânea, a palavra, a senha que encontramos assim logo de cara é o fim da metafísica, né? Sabemos que essa é uma fala que podemos encontrá-la tanto numa tradição de filosofia mais continental, quanto numa tradição de filosofia analítica, por caminhos distintos inteiramente, nós sabemos. Na tradição de filosofia continental, com a crítica que Heidegger faz, né, da decadência ou crise do Ocidente, e toda a necessidade de recuperação ou de retomada de uma ontologia fundamental, né? E na filosofia analítica, nós encontramos, com uma certa frequência, a tese segundo a qual problemas metafísicos são pseudo-problemas, porque uma análise conceitual da linguagem mostra-nos que esses problemas seriam destituídos de sentido, seriam equívocos categoriais. Algo assim. Bem, não há como, numa primeira tentativa de relacionar, primeira tentativa minha, tá, gente? De relacionar Husserl e Bergson, assim, mais explicitamente, mais assim, detalhadamente, não levar em consideração que, quando relacionamos esses autores e esses seus respectivos projetos filosóficos, estamos diante de 2 autores que, nas origens da filosofia contemporânea, esforçam-se por salvaguardar a metafísica sob novas bases, redimensionando-a. Como assim, Carlos? Bergson fala-nos, e aí são trechinhos que eu peguei, Introdução à Metafísica, o artigo publicado para a Revista de Metafísica e de Moral, em 1903. Na metafísica, ou fala-nos da metafísica como, abre aspas, a ciência que pretende dispensar símbolos. Husserl fala nas 5 lições de 1907 de uma espécie de vocação metafísica da teoria do conhecimento que, enquanto fenomenologia do conhecimento, no exercício de sua tarefa positiva,
Ao conservar no pensamento a pergunta pela essência do fenômeno cognoscitivo, reivindica uma apreensão intuitiva do ser em sentido absoluto e último do próprio fenômeno cognoscitivo. E, segundo Russell, também nas 5 lições, o que vale para a fenomenologia do conhecimento valeria para a fenomenologia em geral. Enquanto Bergson se refere em Introdução à Metafísica, se refere à metafísica como, alguém lembrava disso aqui ontem, não consigo, como um empirismo verdadeiro, né? Abre aspas, Introdução à Metafísica. Mas um empirismo verdadeiro é aquele que se propõe a pegar-se o mais possível ao original mesmo, aprofundar-lhe a vida e, por uma espécie de auscultação espiritual, sentir palpitar sua alma. E este empirismo verdadeiro é a verdadeira metafísica. Fecha aspas. Introdução à Metafísica. Russell cita-nos, no parágrafo 20 de 10.1, a fenomenologia, em sua vocação para conhecer as coisas em sua doação originária, como um autêntico positivismo. Passagem famosa também. Abre aspas. Se por positivismo entende-se o esforço absolutamente livre de pressupostos para fundar todas as ciências sobre o que é positivo, isto quer dizer, suscetível de ser apreendida de maneira originária, então somos nós os autênticos positivistas. Fecha aspas. Parece muito próximo, né? Assim, até o que eles estão usando ali para a designação do que eles entendem por uma redefinição da metafísica. Mas deixemos isso para depois. Em ambos os autores, em seus respectivos projetos metafísicos, vê-se o anseio pela apreensão de um absoluto. Bergson fala-nos, em Introdução à Metafísica, de um simpatizar-se com a coisa, adentrando por um esforço da imaginação em sua duração e, portanto, tomando-a, não de fora ou parcialmente, como na análise, mas sim de dentro, nela mesma, em si, abre aspas, eu possuiria um absoluto, fecha aspas. A metafísica não se contenta, para Bergson, pelo menos aí, Introdução à Metafísica, tal como ele apresenta, com o parcial, mas somente com o absoluto. Em Russell, o campo fenomenal, ao se abrir, revela em sua imanência a referência intencional aos objetos. E tal visar intencional, na medida em que se torna um visar intuitivo, aponta-nos para uma apreensão absoluta da coisa visada. Tal anseio de apreensão do absoluto exige, tanto em um projeto quanto em outro, que se aponte um caminho, por intermédio do qual se possa alcançar efetivamente tal propósito. Portanto, a metafísica exige, ao menos em sentido lato, um método que esteja em conformidade com o anseio filosófico. Tais autores se unem, a meu ver, aí, em torno do importante conceito filosófico de intuição. Em Bergson, trata-se, abre aspas, de um simpatizar-se com a coisa, de um esforço a partir do qual adentramo-nos em sua duração, atingindo o absoluto. Abre aspas, decorre daí que um absoluto só poderia ser dado numa intuição, enquanto todo o restante é objeto de análise. Chamamos aqui intuição a simpatia pela qual nos transportamos para o interior de um objeto, para coincidir com ele, com o que ele tem de único e, consequentemente, de inexprimível. Já Russell parte, inicialmente, da distinção entre intenção significativa e preenchimento intuitivo, isso nas investigações lógicas, respectivamente, primeira e sexta investigação, nos diz ele, o ato intuitivo assegura, em graus ou níveis distintos, a presença da coisa visada, que, na consciência fenomenológica, passa a se evidenciar com vivacidade cada vez maior. Sobre a relação entre o simbólico e o intuitivo. Em Bergson, deparamos-nos com formas de conhecimento que se opõem, pelo menos em Introdução à Metafísica, logo naquele comecinho,
Em Husserl, são atos distintos que se unificam em uma síntese. No primeiro caso, Bergson opõe as duas formas de conhecimento, a análise e a intuição. Nos diz ele, a primeira se detém no relativo, ao passo que a segunda atinge o absoluto. Opõe-se uma reação que nós poderíamos chamar de uma reação tipicamente simbólica, própria da análise, a uma apreensão intuitiva e, portanto, absoluta da coisa. Isso não impedirá, contudo, que Bergson pense a relação entre as duas formas de conhecimento. Não se pode passar dos conceitos à intuição. Bergson não se cansa de dizer isso. Mas podemos passar da intuição a conceitos. Conceitos que têm, por sua vez, um cariz inventivo, por resultar de uma experiência intuitiva. Mas, no segundo caso, com Husserl, os atos intencionais são, antes de tudo, atos significativos. Na medida em que apenas visam os objetos, tais atos significativos são vazios, nos termos de Husserl, de preenchimento intuitivo. Eventualmente, tais atos tornam-se intuitivos e, com isso, ganham gradativamente um preenchimento através da presença, essa é a palavra-chave aí, a presença da coisa visada. Mas essa presença do que é visado se faz em diferentes graus ou níveis de evidenciação, gerando um aumento progressivo do conhecimento do objeto. Nos termos de Husserl, trata-se de uma vivacidade ou riqueza do que é intencionado, confirmando com isso, em gradações ou níveis crescentes, a realização ou atualização consciente da referência objetiva. Tem-se, então, uma distinção fundamental, segundo Husserl, e uma eventual síntese entre intenção de significação, intuitivamente vazia e intuitivamente preenchida. Tais gradações de preenchimento intuitivo inclinam-se em cada ato para um limite ideal, segundo Husserl, de preenchimento, que, por sua vez, equivaleria à presença absoluta do objeto. Bem, uma outra e última nota, poderíamos... Como é que estamos com o tempo aí? Tá. 5 minutinhos, então, mesmo, só para fechar. Poderíamos dizer, então, e isso é bem assim, uma contribuição do que eu, como leitor desses autores, aí vejo, né? Que tais projetos filosóficos remetem-nos, nas origens da filosofia contemporânea, em meio a um cenário de discursos proferidos a respeito do fim da metafísica e etc., para uma radicalidade que é própria da filosofia. Em Bergson, tal radicalidade encontra-se, a meu ver, na própria especificidade de seu espiritualismo, sobretudo a partir da formulação da hipótese da coextensão da consciência à vida em matéria e memória e, em seguida, na evolução criadora. Afinal de contas, ao se deparar com o problema da distinção entre o corpo e o espírito, enquanto uma primeira operação metafísica, ele não abdica, e nem poderia, de pensar o estatuto da relação entre o corpo e o espírito. E é justamente o modo peculiar como ele, Bergson, encaminha este problema da relação entre o corpo e o espírito, a saber, não no sentido de pensar entre esses dois domínios uma relação de dependência, mas, como ele tanto gosta de dizer, como uma relação de solidariedade, né? Uma relação de colaboração, né? Que Bergson vê, então, através de argumentos como, olha, da mesma forma que não é necessário pensar um estômago para pensar a digestão, não é necessário um cérebro para pensar a consciência. Isso parece ser uma porta que se abre e que não parece mais deixar outra opção a Bergson, senão formular a hipótese da coextensão da consciência à vida, nos trazendo para um espiritualismo que o leitor jamais poderia supor que pudesse
com o qual pudesse se deparar, um espiritualismo que desce a nível da matéria viva e recobre toda essa matéria, bastando que possamos atribuir a ela algum tempo que dure. Isso, para mim, é a radicalidade desse espiritualismo bergsoniano. Já em Husserl, tal radicalidade encontra-se na própria intenção de constituir, ou da reedição desta intenção, de constituir a filosofia como uma ciência de rigor, na especificidade da reflexividade fenomenológica, enquanto uma reflexividade transcendental, e do próprio campo fenomenal, para o qual a redução fenomenológica, método do qual eu não falei aqui, em momento algum, mas a redução para o qual a redução fenomenológica nos desloca a atenção. Campo fenomenal este, em cuja imanência tudo aquilo que aparece se mostra à consciência, revelando-se em sua totalidade como fenômeno. Domínio de uma autêntica imanência, segundo Husserl, segundo ele, de um autêntico dar-se em si mesmo das coisas. Daí Husserl usar a metáfora de se pisar em uma nova terra. Não nega a ascendência judia, né? Essas metáforas, o fenomenólogo está a caminho disto, né? Portanto, a radicalidade de não se contentar com nenhuma evidenciação parcial ou que sofra o assédio de uma precarização, e, deste modo, com nenhuma evidenciação que não seja absoluta ou apodítica. Husserl morre em 38 e Bergson em 41. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Carlos. Está aberta a discussão. Por favor. Está aqui. Sim. Me podem ouvir? Então, obrigado pela comparação. Eu estou resistindo a esse exercício de aproximar os dois autores, porque vejo mais diferenças. Então, seria a minha pergunta, seria que você pode insistir sobre, talvez, as diferenças. Na minha opinião, se considerar, por exemplo, o papel da ciência, eu vejo mais o Bergson como fazendo uma teoria da intuição que vem depois da ciência e Husserl fazendo uma teoria da intuição que é antes da ciência. Também tem a ver com o fato que Bergson faz uma filosofia que é, vamos dizer, vai enfocar sobre a objetividade que é fora do transcendental, um transcendental baseado na subjetividade, enquanto Husserl vai radicalizar esse transcendental subjetivo. Então, a teoria da objetividade é diferente. A teoria da intuição é diferente, a teoria da objetividade é diferente. E, enfocando sobre esse papel da ciência, eu vejo mais diferenças entre os dois autores, por exemplo. É que, na verdade, não é nem tanto uma pergunta. Então, aí o que você responder para ele, responde para mim também. Mas tem a ver com essa coisa de aproximar e separar. Até ontem eu estava conversando com a Adriana sobre isso, rapidamente. E a gente dizia assim que tem muitas coisas que às vezes a gente lê nos autores que vieram posteriores ao Bergson, né?
da filosofia francesa especial, e que a gente fala assim, puxa, mas isso aí já está lá no Bergson, isso é o Bergson. E aí a gente começa a investigar, e aí a gente começa a descobrir que não, é completamente diferente. É completamente diferente. Quanto mais você procura semelhanças, mais você... Eu digo isso porque eu tive uma experiência recente agora, ultimamente eu ando estudando muito Canguilhem, por exemplo, né? E eu comecei a estudar Canguilhem justamente buscando as afinidades que tinha, eu comecei a descobrir que era muito diferente. Mas aí, e aí eu chego ao ponto que eu queria, me parece que o ponto central é o fato de o Bergson é um metafísico. O que ele faz é metafísica. Não é? Mesmo quando a gente fala de empirismo, é um empirismo metafísico, que difere do outro no sentido fundamental de, bom, isso que a gente chama de experiência, né, é uma experiência mínima voltada para a sobrevivência, não é, voltada para as necessidades vitais, biológicas do ser humano. Não é? Mas existe um outro tipo de experiência, que não é transcendente, não remete ao suprassensível, mas está para além dessa experiência vital, biológica, necessária. Não, é empiria, é empiria. Porque só se dá na experiência, só se realiza como experiência, mas é uma experiência que não é essa voltada para a utilidade, para a ação prática, para a sobrevivência. É justamente essa experiência voltada para a liberdade, para o âmbito da... Vamos dizer, uma experiência libertadora, a gente pode dizer. Né? Libertadora em relação a que essas necessidades vitais e que amarram a nossa vida, não é? De uma maneira muito grande. Então, me parece que pontuar essa... E aí, por isso que eu acho que quando você fala nas diferenças, talvez já responda as duas juntas. Pontuar essa diferença... Bom, quando a gente fala de fenomenologia, não tem essa distinção entre o que está para além dessa experiência empírica. Nós estamos falando de experiência e experiência, ponto. É uma experiência, né? No Bergson, não. Quando a gente fala de experiência, a gente fala de duas coisas. Aquilo mais ou menos como a gente conversou ontem. Né? Quer dizer, no Bergson sempre são duas coisas. Né? A gente está falando de experiência, a gente está falando de duas coisas. Isso que a gente conversou ontem. Quer dizer, então, talvez, justamente isso, pontuar, bom, o que diferencia uma proposta metafísica de uma fenomenológica que é em outro caminho. Tinha a ver, não tinha? Obrigado aí pelas questões. Bem, por onde eu começo? Assim, deixa eu começar assim pela sua pergunta e aí eu chego na sua. O seguinte, gostei dessa imagem, assim, quando você lança a mão de um esforço para tentar ver pontos de aproximação e isso aconteceu comigo, tá, na preparação dessas notas aqui, aquilo ia me entusiasmando e tudo mais, de repente, quando eu ia chegando, quanto mais eu ia chegando perto do que estava aproximando, aquilo separava. Mas eu acho que o grande desafio de uma empreitada como essa, feita, inclusive, numa escala maior, digamos aí que alguém aí, e vamos torcer para que isso aconteça, né, quisesse falar assim, não, vou escrever um livro, um projeto de pesquisa sobre Russell e Bergson e tal, é sustentar essa tensão, esse desafio de fazer esse movimento de aproximação, e ele encontrará, como eu tentei mostrar aqui, alguns elementos que vão aproximar, nem que seja assim, é a mesma palavra, é o mesmo conceito, ainda que tenham sentidos inteiramente distintos, mas está ali, aqui e tal. Assim, ele vai, mas ele terá que respirar. Quando ele se deparar com o ponto, é como se fosse algo que vai subindo, quando chega lá em cima, de começar a ver pontos que vão radicalmente separar esses dois autores, não é porque eles diverjam, não, é porque o que eles estão propondo são coisas inteiramente distintas. O projeto do espiritualismo francês bergsoniano é uma coisa, o projeto da fenomenologia transcendental é outra. Então, já começo a responder um pouquinho aí o que você está dizendo. Mas esse exercício foi importante, para mim, pelo menos, para mostrar que alguém que queira fazer isso aqui em grande escala, assim, como um projeto, ele terá que passar por essa experiência de um movimento ascendente, digamos, um movimento de convergência, onde ele vai, talvez, se entusiasmar com focos de aproximação entre esses dois projetos, mas vai chegar uma hora que a roda gigante vai parar lá em cima.
vai parar. E dali ela só vai descer, né? E vai abrir os dois autores. E aí ele perceberá que são duas avenidas inteiramente distintas, ainda que elas sejam, digamos, tem um laço de parentesco lá no momento que o elevador parou, a roda gigante, mas são projetos filosóficos distintos. Então, queria falar isso, tá? Assim, comentar isso sobre a sua imagem, que foi boa. Essa experiência mesmo, né? O pesquisador que se propõe a levar adiante esse projeto, ele terá que ter equilíbrio para perceber isso, né? Assim, não se desesperar, ou não pesar demais nem para um lado nem para o outro, querendo dizer assim, nós estamos falando da mesma coisa, ou então não há ponto nenhum de contato entre eles. É preciso pensar assim um ponto de equilíbrio nisso aí, tá? Bem, quanto à sua questão, que também é muito pertinente, tem a ver com a dela, né? Claro, sem dúvida, você já tocou no ponto da roda gigante descendo, né? Dos pontos em que esses autores mostram nitidamente que o que eles estão propondo está relacionado a projetos filosóficos distintos, né? E aqui, por exemplo, um ponto que talvez de um lugar privilegiado nos permita perceber essa distinção, que eu apenas comentei aqui muito rapidamente, como os outros pontos também comentados muito rapidamente, seja a relação entre o que um e outro autor entende pela relação entre o simbólico e o intuitivo. Esse talvez seja um ponto muito interessante, até para a questão das ciências aí que você comentou, porque enquanto que no Bergson, pelo menos, gente, considerando o artigo Introdução à Metafísica, é ali que eu me apoiei um pouco, né? Bergson apresenta-nos análise e intuição, né, como formas de conhecimento, se eu não me engano, é esse o termo que ele usa, inteiramente distintos, uma vez que uma se detém no relativo, né, porque se contenta com uma tomada parcial da coisa, e aí eu diria, por que não dizer, uma reação tipicamente simbólica perante a essa coisa tomada, né, enquanto que a intuição não. O Bergson é muito claro nisso, ele é muito assertivo. A intuição é uma experiência de uma especificidade tal que envolve um esforço, sempre essa palavra, tão cara a Bergson, um esforço da imaginação para nos adentrarmos na duração da coisa, com vistas, então, a não se contentar com o relativo, não se deter nisso, né? Esse é um ponto que a meu ver, talvez estivesse ligado ao subir da roda gigante. Bergson, quando se refere à metafísica, ele não se contenta com o parcial. O metafísico não pode querer outra coisa que esteja aquém desse absoluto, né, de algum modo. Ele não pode, de algum modo não. Isso é claro ali. O que possui um absoluto, diz Bergson. Tá, num sentido muito específico, Carlos, concordo. Num sentido muito específico. O Husserl também não abre mão. Veja, o visar intencional, quando ele se torna intuitivo, ele tem um telos, ele aponta para uma apreensão absoluta da coisa visada, na medida em que, por ser intuitivo, um tornar-se intuitivo, assegura a presença dessa coisa visada. Mas, enquanto que em Bergson a análise e a intuição parece que estão ali numa posição muito contrastante em termos de formas de conhecimento, o que não impede Bergson de pensar, como fez, inclusive, a relação entre conceito e intuição, aquilo que a intuição apreende, não impede, é necessário que pense essa relação. No Husserl, o conhecimento começa com a síntese do intuitivo com o simbólico. A síntese. São os preenchimentos intuitivos dos atos intencionais, enquanto atos meramente significativos, que são originariamente vazios de intuição, mas que aspiram por um preenchimento, pela presença da coisa visada. E uma vez que se tornar-se intuitivo começa a assegurar em algum nível a presença da coisa visada, esse tornar-se intuitivo aspira por uma presença, digamos, completa, adequada, o termo é esse, é toda uma versão husserliana da teoria da adequação. Procurem lá no Sexta Investigação, capítulo 3, se eu não me engano, tem isso lá, né? Enfim, não sei se respondi. É um ponto, pelo menos, que dá para ver bem essa distinção, coisas distintas, mas a imagem é um pouco essa. Viu, Evaldo? Eu sabia que isso ia dar confusão.
Você sugeriu esse troço? Bom, mesmo que sejam meras notas, eu quero te agradecer imensamente, porque são notas muito trabalhosas, foi um super esforço fazer esse trabalho e foi muito bom te ouvir, né? E, assim, eu acho que, a despeito, são muitas as diferenças, eu acho que dava para parar em cada ponto da sua fala e problematizar, e isso acenderia discussões e discussões. Eu realmente gostei muito de te ouvir. Eu queria só te fazer uma pergunta muito pontual, duas, na verdade. Você usa a imagem do cometa, né? Quando você fala da temporalidade. Essa metáfora, mas é assim, de maneira muito rápida. Então, mas nessa imagem rápida, eu acho que tem uma coisa, porque o cometa ele atualiza a ideia de que há um agora no qual todos os antigos agoras atuam, você disse, né? Como se o rabo do cometa fossem os anteriores. Né? Então, é esse o ponto, como se o rabo do cometa fossem os agoras anteriores. Aí você usou esse termo retenção, os agoras estão retidos lá, e o que daria esse encontro seria a intencionalidade. Eu me pergunto se a retenção não marca uma diferença em relação à ideia de tempo. Se a retenção já não remete a uma ideia de fixidez. Se não é um ponto crucial esse. E o outro, o que talvez denote a maior diferença entre os dois autores, por mais que haja por mais que sejam inúmeros os pontos de encontro, o que mais, para mim, estabelece, elucida a diferença do projeto filosófico entre os dois, é o modo pelo qual eles constroem a sua filosofia, sobretudo pelo modo pelo qual eles escrevem a sua filosofia. Eu queria, se você puder falar um pouco sobre isso, tá bom? Em relação à noção de duração. A noção de Duração, né? Eu também agradeço a sua fala muito clara, né? E realmente organiza aquelas coisas que a gente fica só encontrando e não sistematizando, encontrando semelhança entre os dois. Só completar a questão sobre a duração da Rita, o que me pareceu que a diferença entre a retenção no Russell e aquilo que a gente entende de duração ou presença do passado no presente em Bergson, eu acho que no Russell não tem a noção de virtual, que é essencial para a compreensão da duração no Bergson. O que me parece é que eu tenho uma sequência de atuais que vão se fundindo umas nas outras por retenções e protensões no Russell. E no Bergson, não. Eu tenho esse atual, que se apresenta na forma da imagem, na forma da extensão qualificada, e o virtual, que é uma outra realidade que está sempre acompanhando o atual. Esse virtual não aparece na cauda do cometa, né? Esse virtual não tem no Russell. Então, acho que para pensar a duração no Russell e no Bergson, tem que pensar um pouco essa noção de virtual, que caracteriza a duração e que não me parece estar aparecendo aí na imagem da retenção e da protensão usada pelo Russell, né? E outra... Só o virtual e o atual que você tem na duração bergsoniana e que parece que no Russell são só umas sequências fundidas de atualidades, né? Seria da intuição, mas esse já é mais complicado. Fica por aqui. Pode falar. Tranquilo. Tá. Bem, gente, obrigado também, claro. Olha só, assim, eu acho, é sempre o preço que se paga de fazer uso de uma metáfora, né? Essas coisas, o cara contrai uma dívida ali, é igual passar o cartão, você pode saber que a conta vai chegar, cara, entendeu? Então, assim, essa metáfora da cauda do cometa, ela é realmente, cara, eu confesso que eu fiquei meio assim, na hora que eu ouvi, eu fiquei atento a essa metáfora também. O Russell usa isso, até onde eu pude ver, assim, como um cometa, bem rapidinho ali. Mas essa ideia dos rastros do cometa, se eu não me engano, o Bergson usa uma imagem parecida. Ou não usa uma imagem parecida? E justamente ele usa essa imagem parecida, silêncio, só assim para eu completar, assim, tentar lembrar aqui, aí depois você me corrige completando a minha lembrança. Ele fala, justamente para distinguir, uma distinção que, aliás, é crucial para Bergson, a crítica dele aos eleatas passa muito por essa distinção, que é a distinção entre os pontos percorridos no espaço, né, e um movimento propriamente dito. Tomar
o movimento propriamente dito do cometa, pelos traços que ele deixou, seria como introduzir o espaço no domínio do tempo. É mais ou menos uma coisa assim, não é? É tipo isso? Me corrija aí. O exemplo dele está no ensaio, o exemplo da estrela cadente. Olha lá, os caras estão falando por até o aí linguajar. mesmo. Mas me fez lembrar, justamente porque você respondeu, eu falei, mas eu acho que parece. Tá. Eu tive recentemente um aluno que defendeu o doutorado e ele usou o tempo todo, eu corrigi muito, né, tive que corrigir, porque ele usou o Russell, ele trabalhou o Russell para comparar com o Bergson. E ele usou matéria e memória. E ele usou o 4º capítulo de matéria e memória, no momento em que o Bergson fala que a consciência humana ela consegue condensar momentos diluídos da matéria. Então, e ele usou muito, eu corrigi muito, mas ele usava o termo retenção, porque ele pegou... Ele para falar do Bergson, depois de falar do Russell, para comparando o Russell com o Bergson, ele começou a usar o termo retenção muito. Contaminou. E nós tivemos uma discussão muito boa. E você está me fazendo lembrar disso agora. Mas a tua explicação relacionada à estrela cadente é convincente. Deixa eu assim, o exemplo tentar... da estrela cadente é justamente isso, a relação com a trajetória e o movimento aprendido. Quer dizer, o movimento aprendido pela consciência é uma síntese. Exato. O movimento Né? propriamente dito não pode ser tomado em termos dos rastros que foram... Enquanto o movimento descrito espacialmente, eu posso dividi-lo. Claro, separar. A síntese é feita pela consciência. Só assim, para... Mas implica... Nesse nunca é momento, retenção, e nesse ok. exemplo, ele não Ok. usa... Ele trabalha muito pouco a memória. Ele usa a ideia de... Eu acho que entraria mais adequadamente a ideia de conservação, né? Conservação. Mas aí tem a ideia de ato também, ato de síntese, né? Aonde? Nesse momento do exemplo da estrela cadente, né? Há um ato que sintetiza os momentos, Contração. né? Tem muito. Eu gosto dessa metáfora Mas também, só isso, viu? Obrigado também pela dica e pela correção aqui. Olha, eu acho o seguinte, gente, respondendo à primeira questão que veio ainda falando dessa metáfora. Talvez ela não seja uma metáfora feliz. Vamos mudar a formulação. Talvez essa metáfora não favoreça aquele que se proponha a buscar pontos de convergência entre o Russell e o Bergson. Talvez não seja, pelo fato de que ela parece sugerir que esse tempo contínuo vivido como duração teria momentos que, em alguma medida, se separariam, porque são os traços do cometa. Pois é, assim, só para eu concluir, assim, porque são muitas questões aí que vocês colocaram, só para tentar fechar mesmo. Assim, por que eu acho que essa metáfora ela pode não ser muito animadora para aquele que se propõe a buscar pontos de convergência? Porque ela pode dar a entender que a multiplicidade inerente a essa temporalidade fenomenológica possa, em alguma medida, ser uma multiplicidade que abrigue, como toda multiplicidade, elementos, mas elementos que, em algum momento, se separariam. Isso pode ser essa metáfora pode dar a entender isso, e certamente isso seria um ponto de separação entre os dois. Ainda sobre essa questão, pode também sugerir àquele que se propõe a relacionar esses dois autores que falar dessa temporalidade fenomenológica é falar de uma temporalidade de uma série linear de agoras. Não é isso. Russell diz que não é isso. Mas seria o que, então, para Russell? Bem, em Bergson nós sabemos que não é isso. Sabemos. E eu suspeito que em Russell também não seja isso. Óbvio que não. Eu falo suspeito e depois falo óbvio. É porque é uma suspeição assim, muito... eu estou confiante assim, de que não é uma série linear de agoras. Não é. Seria um equívoco tomar nesses termos, ao meu ver. Então, assim, não sei se respondi assim nesse ponto. Para a Adriana, né, perguntou. Não, mas a questão do virtual. Só esse pontinho. E aí, prometo, encerro. Assim, né? Sim, a ideia da virtualidade, né, em Bergson. Tá, ok. E no Russell? Até onde você falou aí, não se viu nada disso. De fato, nas minhas notas aqui, talvez eu não tenha falado disso, a não ser num momento aqui que eu acho que quase imperceptível para quem está assim, ouvindo um outro falar, eu acho que também seria querer demais, quando eu digo assim, olha, esse eis agora é um inatual.
Na verdade, o modo de consideração fenomenológico, ele trabalha com um método que, grosso modo, tá, gente? Grosso modo, a chamada redução fenomenológica, ela tem duas etapas. A primeira dela consiste, por uma técnica de variação imaginária dos objetos, na apreensão intuitiva, digamos, da essência, da coisa visada, daquilo a que todas essas variações estariam invariavelmente condicionadas, do contrário, não seriam variações dessa coisa. Então, isso seria a redução eidética, mas a redução fenomenológica não pode se deter nisso. Uma vez que isto aparece sob diferentes modalidades de aparecimento, como objeto de um juízo, de uma lembrança, de uma recordação, é preciso investigar também os elementos que, no ato que visa essa essência, determinam essas modalidades de aparecimento do visado. Isso seria a redução transcendental, compondo com a redução eidética um circuito de reduções. Parou aí, Carlos? Não. Porque, para o fenomenólogo, terá que estar em jogo o que Husserl chama de uma Wesensanálise, ou seja, uma análise deste sentido originário com vistas a atualizar em cógitos inatuais, através da análise, torná-los atualizados, e, com isso, significações que se encontram diretamente articuladas com o sentido originário apreendido intuitivamente. Então, em Husserl, encontramos isso, sim, um pouco, não no mesmo sentido que aparece em Bergson, aí é a roda gigante descendo. É sempre esse movimento de subir com a roda gigante, parar lá em cima e ver, bem, agora deixa eu descer com a roda gigante e ver que são coisas diferentes. E assim vai.